Bom dia, tudo bem com você? Como estão as coisas? Aqui é o canal Dinheiro, eu sou o André Godoy, hoje é dia 23 de maio, terça-feira. Senhores, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito polêmico e muito interessante que foi sugerido pelo Marcos, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, Marcos, pela mensagem, obrigado pela sugestão. Você tocou num assunto que estava passando batido. É um assunto importante que eu estava, enfim, deixando escapar. O Marcos mandou uma mensagem perguntando basicamente o seguinte: que opinião temos a respeito da questão da independência do Banco Central? Uma questão polêmica, né? Tá todo mundo se matando por causa disso hoje em dia. Assim, Marcos, eu vou dar uma opinião que talvez pareça maluca, mas logo em seguida eu vou dar meus fundamentos, tá? Vou dar meus porquês. Mas talvez num primeiro momento pareça meio doido. Sobre a questão específica da independência do Banco Central, Marcos, honestamente falando, eu acho que é uma questão irrelevante. Eu acho que no fundo o que deveríamos discutir de verdade não é isso, é outra coisa. E eu vou apresentar e discutir essa outra coisa daqui a pouco. Antes eu quero primeiro parar um pouco na questão da independência em si. Por que eu acho que a independência, no fim, ela acaba não sendo uma resposta para nada, Marcos? Porque num certo momento, por exemplo, hoje todo mundo está achando a independência do Banco Central maravilhosa. Quer dizer, todo mundo não, né? Quem tem juízo hoje está percebendo que a independência do Banco Central é uma coisa boa. Só que neste momento. Porque neste momento nós temos um bando de marginais governando o país. Esses caras querem fazer um monte de besteira. E eles só não estão conseguindo fazer esse monte de besteira porque na presidência do Banco Central tem um cara lúcido, neste momento, que é o Roberto Campos Neto, e que ele tem independência total. Então, ninguém pode fazer nada para tirar o cara de lá. Ninguém pode fazer nada para impedir que ele faça o que ele quer fazer. Então, neste momento, é muito bom, é o que está nos salvando, Marcos, a independência do Banco Central. É o que está salvando o Brasil da desgraça. Só que assim, o mundo dá voltas. É isso que é o problema. Então, vamos inverter a situação. Vamos supor que nós tivéssemos, por algum motivo X, sei lá, vamos supor que como o mundo dá muitas voltas, e tudo é possível neste mundo, né? Vamos supor que amanhã ou depois, ou daqui a uns anos, os acontecimentos fossem se desenrolando de uma tal maneira que de repente quando a gente abrisse os olhos e se desse conta, você ia ver, sei lá, o Bolsonaro de volta na presidência da República e o Guilherme Boulos na presidência do Banco Central. Que tal? Bom, né? Imagine isso, Guilherme Boulos na presidência do Banco Central e ele com a independência. E o Bolsonaro na presidência da República. Quer dizer, o presidente querendo fazer uma coisa boa para o país, e na presidência do Banco Central você poderia ter um cara como o Boulos, por exemplo, com total independência. Ninguém manda nele. Ele faz o que ele quer. Então quando você inverte a situação, você percebe que essa história de independência do Banco Central nem sempre é boa. Dependendo do que for acontecer, pode ser um horror. Porque aí você não se livra do cara. Você vai ter um cara que tem um pensamento totalmente contrário ao governo, que está querendo fazer alguma coisa boa, só que esse cara tem autonomia. Ele tem total independência. Então, percebe que aí vira um inferno. Por isso que eu digo que a questão da independência, Marcos, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ser boa no momento, ela pode ser horrorosa no momento seguinte, dependendo de como for acontecer as coisas no futuro. E por que é assim? É assim porque a própria... Agora eu vou pedir a sua licença, Marcos, para entrar um pouco no assunto que eu acho que é o assunto que realmente deveria ser discutido. Que é o assunto que eu falei que vai parecer talvez uma opinião de louco, mas que eu vou fundamentar. Discutir a independência do Banco Central é perder tempo, eu acho,
discutindo uma coisa que não é importante. Não é importante porque ela é ruim em si mesma. De um jeito ou de outro, ela vai acabar sendo ruim. Por quê? Porque a instituição do Banco Central é uma instituição ruim. Agora eu vou entrar no meu assunto principal, que é o que eu acho que realmente tem que ser discutido. A existência do Banco Central é uma coisa execrável, Marcos. E eu vou começar dando primeiro argumentos de natureza bem comercial. Tá? Por exemplo, vamos supor que você produza bananas. Tá? Então, se você é um produtor de banana, você sabe quanto que custa produzir essa banana. Né? Veja, por mais que as pessoas às vezes não entendam de economia ou de agricultura, todo mundo tem uma noção de que existem custos associados à produção de um produto. Né? Por mais que você pega aqui na Avenida Paulista, todo mundo aqui nunca viu uma plantação de banana na vida, mas todo mundo tem noção de que plantar banana tem um custo. O cara pode não saber como é que esse custo acontece, mas ele sabe que existe. Ele sabe que plantar banana envolve você investir algum dinheiro, investir tempo, você talvez tenha que ter um maquinário, enfim. Eu mesmo, não sei o que precisa para plantar banana, mas eu sei que deve precisar de alguma coisa, né, para colher, enfim. Eu não sei, mas com certeza tem. Tem custos envolvidos. Então, imagine que você é um produtor de banana. Você sabe lá que para produzir o quilo de banana você tem que investir R$10, por exemplo. Suponhamos. Bom, se você tem que investir R$10 para produzir aquele quilo de banana, então você vai ter que vender aquele quilo de banana por mais do que R$10. Você não pode vender por 10, você também não pode vender por menos. Eu sei que no mercado agrícola a coisa não é tão simples como eu estou falando, porque você tem quebra de safra, enfim. Mas vamos supor que, né, só para facilitar o raciocínio, seu custo foi 10, então você vai ter que vender por mais do que 10. Bom, imagine o que aconteceria, Marcos, se alguém chegasse para você, que é o plantador de bananas, falasse assim, o governo chegasse para você e falasse assim, Marcos, você vai ter que vender essa banana aqui por R$5 o quilo. Você vai falar pro cara, pô, mas custou R$10 para produzir essa banana? O quilo dela custou R$10. Para mim, que sou produtor, como é que você me pede para vender ela no mercado por 5? O governo fala, eu não quero saber. Eu, governo, mando no mercado de bananas e eu estou mandando você vender essa banana por R$5 o quilo e acabou. É sensato isso? Não. É justo isso? Não. Vai gerar problemas econômicos? Vai, um monte. Agora vamos esquecer que é banana e vamos pensar numa outra mercadoria. Dinheiro. Vamos supor que você é o banqueiro e eu sou o seu cliente. Concorda comigo, Marcos, que se a gente for sensato, a gente vai perceber o seguinte, que quem é que sabe quanto que você tem que cobrar pelo seu dinheiro no empréstimo que eu quero fazer com você? É você que sabe quanto você... O dinheiro é seu. É como a banana do produtor, é ele tem o custo lá, ele sabe, ó, preciso cobrar no mínimo X. Então, quem sabe dos seus custos é você. Quem sabe dos seus riscos é você. Se você é o banqueiro, você sabe por quanto mais ou menos interessa emprestar esse dinheiro para o André. Você tem o risco de crédito do André. Você fala, bom, para o André eu aceito emprestar por X. E o André, por sua vez, sei lá, tem uma fábrica, tem um comércio, enfim, qualquer coisa, e ele vai pegar esse número que o Marcos passou para ele, dos juros que o Marcos quer receber, e o André vai fazer a conta para ver se dá para pagar esse juro, se compensa pegar o empréstimo. As duas partes vão chegar num acordo, isso numa situação de livre mercado, tá, Marcos? Você vai pedir quanto você quer pelo seu dinheiro, já que você é o banqueiro. E eu, como sou o seu cliente, vou fazer minha conta para ver se interessa pegar esse dinheiro com você. Agora, é evidente que se você for emprestar para o André, você vai cobrar uma taxa. Se você for emprestar para a Maria, a taxa vai ser outra. De novo, eu estou supondo um mercado livre, um mercado onde o banqueiro é dono do seu dinheiro. Como o cara lá que produz banana. Ele manda na banana dele. Então, se você, banqueiro, tivesse liberdade absoluta, você cobraria de cada cliente quanto você acha que tem que cobrar. De um cliente você poderia cobrar 10%, de outro cliente você vai cobrar 40%.
Para outro cliente você não vai cobrar nada, você vai cobrar 1% ao ano, porque o cara é muito bom. Sei lá, você que manda. A partir do momento que as duas partes se entenderem, cliente e banqueiro, acabou, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu aceitei os seus juros, os juros que você pediu, quem tem alguma coisa a ver com isso? Ninguém. Problema meu, problema seu. Né? Quando existe um Banco Central, primeira coisa que vai acontecer, Marcos, o Banco Central vai falar, não, a taxa de juro básica é X, ou a taxa que você tem que cobrar é X. Que é uma taxa burra, por quê? Porque é uma taxa meio que igual para todo mundo. Tudo bem, há pequenas variações, mas ela é basicamente igual para todo mundo. Ou seja, isso tira do banqueiro a possibilidade de ele escolher quanto ele quer ganhar por aquela mercadoria dele, que é o dinheiro. E isso tira do cliente, do banco, a possibilidade de, às vezes, ter um crédito por um custo menor. Os dois lados saem perdendo. Quando você tem um atravessador, quando entra um intrometido no meio da nossa conversa, esse intrometido é o Banco Central, ele decide quanto que você vai poder cobrar e quanto que eu tenho que aceitar de taxa de juros. E a partir daí, Marcos, começa um monte de problemas na economia. Por quê? Porque os governos decretam as taxas, o valor dos juros no momento, baseado em interesses que são políticos e não econômicos. O governo não me conhece, ele não sabe qual é a minha capacidade de pagamento. Ele não sabe qual a taxa de juros que eu poderia pagar para você. O governo não conhece o seu banco, ele não conhece os seus projetos, ele não sabe como é que você está querendo de repente crescer o crédito num determinado segmento da sociedade, ou da cidade em que você vive, ou enfim. Ele não sabe. O governo não sabe nada disso. No entanto, ele chega e vem com a marreta e impõe, a taxa de juros vai ter que ser X. Quer dizer, quando ele faz isso, ele prejudica você, banqueiro, e ele prejudica a mim, cliente. Então, aí inicia-se um monte de problemas. Né? A crise de 2008, Marcos, é uma consequência disso. A crise que estamos vivendo hoje é uma consequência disso. De governo se intrometendo na economia e dizendo quanto que o banqueiro tem que cobrar e quanto que o cliente tem que aceitar a taxa de juros. Segundo problema. Primeiro problema é a intervenção na taxa de juros. Isso prejudica a economia. Isso prejudica banqueiros e isso prejudica clientes. Segundo problema. Os bancos centrais, teoricamente, foram criados para proteger o poder de compra da moeda dos seus países. Né? O Banco Central, Marcos, antes de mais nada, é uma criação muito recente na história humana. Ele tem 100 anos. A gente fala de Banco Central como se o Banco Central fosse uma coisa que existisse que nem o Sol, né? Que existe desde bilhões de anos. Não. O Banco Central é uma criação que tem 100 anos. Antes disso, não existia Banco Central. E a humanidade viveu muito bem, obrigado. Por que surgiram os bancos centrais? Basicamente, tem duas razões. A desculpa e a razão verdadeira. A desculpa de criação dos bancos centrais é porque eles são o xerife do mercado monetário. Eles vão cuidar do mercado de crédito, da saúde dos bancos, e eles vão cuidar do poder de manter e defender o poder de compra da moeda local. Só que quando você olha esses últimos 100 anos de atuação da existência do Banco Central, Marcos, você vê que os bancos centrais fizeram nenhuma das duas coisas. Os bancos centrais nem defenderam o poder de compra das suas respectivas moedas, e eles também não cuidaram da saúde do mercado de crédito dos seus respectivos países. Basta ver que nos Estados Unidos um monte de banco está quebrando, o dólar está indo para o vinagre, e em muitos outros lugares a mesma coisa, a Europa a mesma coisa, o Japão a mesma coisa. Por que isso? Porque, na verdade, essa ladainha de proteger o poder de compra, ser o xerife do mercado bancário e de crédito, isso é balela, isso é conversa para vender para o público. Na real, o Banco Central existe porque ele é um instrumento de captação de recursos por parte do governo. É através dos bancos centrais que os governos conseguem dinheiro para cobrir seus rombos. Tá? O Banco Central é um capanga dos governos. Quando o governo tem um furo no caixa dele, o que sempre vai acontecer, como que ele tampa esse rombo? Através dos bancos centrais. Os bancos centrais atuam no mercado financeiro, captam recursos e ajudam o governo a fechar suas contas. Então, na verdade, o Banco Central ele ajuda a fazer exatamente o contrário daquilo que ele deveria.
Uma coisa é o discurso, outra coisa é o que ele faz. Aí nessa altura você pode falar assim, André, tudo bem, ok. Tá muito claro que os bancos centrais são ineficazes em entregar o que eles prometem. Isso é óbvio. Mas os bancos centrais é impossível viver sem eles. Muita gente pensa assim. E aí é que está o engano, Marcos. É perfeitamente possível. Para começo de conversa, como eu disse, bancos centrais têm 100 anos. A humanidade viveu todo esse tempo sem existir banco central, viveu muito bem. E mesmo que você não queira olhar para o passado da humanidade, se você olhar para o dia de hoje em dia no mundo nós temos países que não têm banco central. Por exemplo, o Panamá. É um país sensacional, próspero, apesar de ser latino-americano. É um país próspero pra caramba. E que a inflação média do Panamá, Marcos, nos últimos, acho que 20 ou 30 anos, foi 1% ao ano. Os caras não têm crise bancária. Os caras não têm crise cambial. Nada, nada. Pensa num país cujo mercado monetário, mercado bancário é sólido feito uma rocha. É o Panamá. E isso aconteceu de uma maneira muito interessante. O Panamá, ele pertenceu à Espanha. E da Espanha ele passou para... Quando ele se libertou da Espanha, ele caiu na mão da Colômbia. Quando ele caiu na mão da Colômbia, a Colômbia foi lá com a moeda podre dela e impôs a moeda podre dela ao Panamá. E isso prejudicou muito o Panamá. E traumatizou os panamenhos de tal maneira, Marcos, que quando eles se libertaram da Colômbia e eles foram escrever uma constituição própria, eles escreveram a constituição deles em 1904. Veja como eles são sólidos, hein? A constituição dos caras é de 1904. Eles colocaram nessa constituição um artigo que é muito famoso no mercado bancário internacional, que é o famoso artigo 114. Depois pesquisa. Constituição do Panamá, artigo 114. Todo mundo que mexe com finanças internacionais, você fala artigo 114, o cara já sabe o que é. O que é o famoso artigo 114 da Constituição do Panamá? É um artigo que diz que o Panamá não tem moeda de curso forçado. Como assim? O Panamá não tem moeda de curso forçado. Não existe no Panamá uma moeda que você seja obrigado a aceitar por força da lei. Por exemplo, o real é uma moeda que você é obrigado a aceitar por força da lei. Se alguém for te pagar uma dívida, Marcos, você é obrigado a aceitar reais. Você não pode virar pro cara e falar, não, reais eu não aceito, eu não quero porque é uma moeda vagabunda, se você fizer isso você vai parar na cadeia. Sério, você vai parar na cadeia. Você pega uma nota de dólar, está lá escrito em algum lugar, legal tender, quer dizer, curso legal, curso forçado. Quem pegar aquele papel na mão é obrigado a aceitá-lo. Se você for pagar alguém usando uma cédula de dólar, a pessoa é obrigada a aceitar aquela cédula de dólar, se ela estiver nos Estados Unidos, claro. Ela não pode virar e falar, não, eu quero franco suíço. Esquece. Você está nos Estados Unidos, a moeda de curso forçado legal é o dólar. É a moeda emitida pelo governo. Você é obrigado por lei. Não importa se a inflação é 300.000% ao dia naquela moeda podre. Você é obrigado a aceitar. É lei. Moeda de curso forçado. O Panamá escreveu uma constituição e nessa constituição, no artigo 114, diz o seguinte: o Panamá não tem moeda de curso forçado. Não existe no Panamá uma moeda nacional de curso forçado. Na prática, o que isso significa, Marcos? Aliás, esse mesmo artigo ele termina dizendo o seguinte: todo cidadão do Panamá tem o direito de se recusar a aceitar um pagamento em uma determinada moeda se ele julgar que essa moeda não é uma moeda boa. Isso está na Constituição dos caras. Então, como que funciona no Panamá, Marcos? Vamos supor que eu vou vender um carro para você. Eu te vendo o carro. Você fala assim, André, posso te pagar em francos suíços? Pode. Se a gente estivesse no Panamá. Pode. Ah, posso te pagar em dólar? Pode. Posso te pagar em ienes? Pode. E eu, por minha vez, na hora que eu pegasse, por exemplo, os seus ienes, Marcos, sei lá, se eu for comprar uma geladeira no shopping, eu vou usar os ienes que você me deu para pagar aquela geladeira. O cara do shopping também vai aceitar.
Por quê? Porque no Panamá não existe uma moeda de curso forçado. As pessoas lá são livres para aceitar a moeda que elas quiserem. Se elas acharem que você vai me pagar pelo carro e você me vem com peso argentino, eu vou falar, não quero. Eu sou livre para falar isso lá. Na Argentina, o argentino não é livre para recusar peso argentino. No Panamá, você pode recusar peso argentino. Por que eu vou recusar seus pesos argentinos? Porque na hora que eu for comprar geladeira, Marcos, o cara do shopping provavelmente vai recusar os meus pesos argentinos, os pesos que você me passou. Então, eu já recuso de cara. Ou seja, o Panamá, se você for na caixa registradora de uma loja do Panamá, você vai encontrar tudo quanto é moeda. Franco, ien, libra esterlina, dólar. É isso. É um supermercado de moedas. E isso é uma ideia genial. Por quê? Porque quando você elimina a moeda de curso forçado, você elimina a necessidade de existir um Banco Central. Porque veja, qual é a proposta, qual o discurso para o Banco Central existir? A gente existe para proteger o poder de compra da moeda do país. Se o país não tem moeda, Marcos, para que existe um Banco Central? Repara, concorda? Se você não tem... você abre a caixa registradora da loja, tem tudo quanto é moeda lá, o Banco Central não tem razão de existir Banco Central num país desse. Porque se o Banco Central cuida do poder de compra da moeda do país, se o país não tem moeda, então não tem razão de existir Banco Central. Checkmate. Brilhante, né? E com isso, o que acontece? O mercado bancário panamenho é muito sólido. Por quê? Porque lá, você é dono do banco, você faz o que você quer. Agora é o seguinte, se você quebrar, quebrou. Por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, os bancos centrais eles são chamados de emprestadores de última instância, não é isso? É o nome técnico do Banco Central. Emprestador de última instância. Por quê? Porque se o banqueiro emprestar mal o dinheiro dos depositantes, ele vai lá no Banco Central, bate na porta, o Banco Central cobre o rombo, passa a mão na cabeça do banqueiro. No Panamá, como não existe Banco Central, se o banqueiro fizer besteira nos empréstimos, Marcos, ele vai ser comido pelos concorrentes. Ele vai quebrar, vai chegar um concorrente e vai comprá-lo. Ou seja, você tem uma indústria de crédito, uma indústria bancária absolutamente robusta no Panamá. É um país desse tamanho. Mas essa liberdade monetária, o fato de não existir um xerife, não existir um intrometido que vai ficar entre nós dois falando quanto que você tem que cobrar de juros e quanto que eu tenho que aceitar de juros, o fato de não existir esse cara faz com que a economia ande muito mais rápido. Você, banqueiro, você vai cobrar quanto você quer. Eu sou cliente, vou aceitar se me convier ou não. Posso ir para outro banco. E assim as coisas acontecem. Você imagina, um país que tem uma inflação aí na média de 1% ao longo de décadas, Marcos. É um dos países mais prósperos que existem, mais seguros que existem. A indústria bancária do Panamá. O Panamá nunca passou por uma crise bancária, nada. Por quê? Porque não tem um pentelho, não tem um chato, não tem um intrometido se metendo no mercado bancário, no mercado de crédito, dizendo quanto que os bancos têm que cobrar. Ou dizendo quanto que tem que ser a taxa de câmbio. Não existe isso. Ah, e se o governo lá gastar mais do que arrecadar? Bom, se ele gastar mais do que ele arrecadar, se o governo do Panamá gastar mais do que ele arrecadar, veja, ele não tem um banco central para ajudar a cobrir o rombo. O Banco Central ele pode mandar imprimir dinheiro, né? Ele pode fazer várias coisas. No Panamá não tem Banco Central. Então, se o governo do Panamá fizer besteira de gastar mais do que ele arrecada, Marcos, ele só tem um jeito de cobrir esse rombo: pedindo empréstimos no exterior. Só que, olha que coisa bacana, se o governo panamenho pedir empréstimos no exterior, esse empréstimo virá em dólar, em euro, em ien e tal. Quando ele entrar na economia do Panamá, ele vai entrar nos bancos. Como os bancos trabalham com todas as moedas, o que os bancos vão fazer com esse dinheiro? Vão emprestar. Não vai ter problema cambial. Não existe problema de você ter uma enxurrada de dólares ou falta de dólares. Por quê? Porque qualquer moeda lá é moeda. E isso por quê? Porque você não tem uma autoridade monetária. O mercado se acerta. O mercado decide que moedas são boas para serem aceitas numa transação comercial. O mercado decide quanto que vai ter que ser cobrado de juros.
um fator extra, lá não existe imposto sobre operações financeiras. Então, quando um banco empresta dinheiro, ele não paga imposto sobre os juros que ele recebeu, que é justamente para estimular a atividade de crédito. Então o que acontece? Você tem um setor de crédito muito sólido, muito rico, muito dinâmico, né? Você abre o caixa do banco, tem tudo quanto é moeda estrangeira ali, e você pode pegar um empréstimo em qualquer dessas moedas. Você fala, não, me dá um empréstimo em ien. Não, me dá um empréstimo em marco. Marco não, perdão, não existe, em libra. Me dá um empréstimo em euros. Você faz o que você quer se você é cliente. E o banqueiro vai negociar com você livremente. Quer dizer, você gera uma prosperidade econômica absurda, porque você não tem um pentelho, você não tem um xerife maldito enchendo o saco das pessoas na sociedade. Não tem um maldito de um desgraçado intrometido querendo dizer quanto que você tem que cobrar pelo seu dinheiro se você é o banqueiro, ou quanto que eu tenho que aceitar se eu sou o cliente. Não existe esse maldito cara no Panamá. O mercado de crédito se ajeitou sozinho e é uma fortaleza. É um mercado de crédito muito mais sólido que o mercado americano, que qualquer mercado do mundo, com exceção talvez do suíço. O suíço é sólido, mas é por outras razões, e também não tão sólido assim. Na verdade, se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, Marcos, o Panamá tem hoje o mercado de crédito mais sólido do mundo. E repito, é um país desse tamanho. Por quê? Porque não existe o maldito Banco Central para encher o saco de ninguém, para dizer, para se intrometer na vida dos outros, para ficar falando quanto que você tem que cobrar pela sua banana, sendo que ele não entende nada de banana, ele não sabe quanto te custou a banana. Então, objetivamente, eu advogo não pela independência do Banco Central, eu advogo pelo fim do Banco Central, Marcos. Tá? Eu recomendo que você, se você tiver interesse, dá uma pesquisada, pesquisa sobre a economia, o mercado bancário do Panamá. É incrível, é realmente incrível. Tá? O Panamá é um supermercado de moedas, é uma coisa maravilhosa. E isso gera uma prosperidade enorme para eles. Essa liberdade, né? Essa possibilidade de respirar livremente sem ter ninguém te dizendo o que você tem que fazer. Você sabe que se você é dono de um banco no Brasil ou nos Estados Unidos, quem manda no banco, eu já falei isso aqui no canal várias vezes, quem manda no banco não é você, né? É o governo. Ele que diz quanto você tem que cobrar por tudo. Num país como o Panamá, como você não tem moeda nacional, então não tem necessidade de ter Banco Central, acabou. Enfim. Recomendo que você dê uma pesquisada nisso, Marcos, e pesquise o artigo 114. Se você gosta de finanças, artigo 114 da Constituição do Panamá. Vale a pena. Tá bom? Senhores, é isso por hoje. Um grande abraço. Comentários, críticas, perguntas, sugestões aqui embaixo, por favor. Tá bom? E é isso. Um abração para vocês. Até mais.